Vamos lá, senhores, eu sou Mário Sobral do Jornal Segurito, em mais uma edição aqui do SST, o canal. E hoje a gente vai começar uma nova série de vídeos. E nessa nova série de vídeos vamos falar sobre as normas regulamentadoras. Vamos falar um pouquinho de cada norma, fazer alguns comentários. A norma que eu irei comentar hoje será a NR23. Ela é bem curtinha, né? Então tá até para lê-la toda. Então bora começar. Todos os empregadores devem adotar medidas de prevenção de incêndios em conformidade com a legislação estadual e as normas técnicas aplicáveis. Então, isso aqui é interessante. Antigamente, a NR23 era um pouquinho mais longa, só que eu tinha a NR23, existiam as normas estaduais, existiam e ainda existem as NBRs, e ficava meio confuso, não era uma coisa uniforme. Então, o que o Ministério do Trabalho resolveu fazer? Olha, cada estado segue a sua legislação estadual. Tem seu lado bom, mas tem um lado negativo também, não é uniforme, né? Então, se você, por exemplo, viaja de um estado para o outro, você vai ter que verificar se aquela legislação é compatível com aquela que você tinha aprendido. O ideal é que tivesse uma única legislação para o país todo, pelo menos essa é a minha opinião. Depois, o empregador deve providenciar para todos os trabalhadores informações sobre utilização dos equipamentos de combate a incêndio, procedimentos para evacuação dos locais de trabalho com segurança e dispositivo de alarme existente. Então, providenciar para todos os trabalhadores informações sobre esses assuntos. Então, utilização dos equipamentos de combate a incêndio. Lógico, eu tenho a brigada de incêndio que vai fazer o combate, mas os demais trabalhadores têm que ter informações gerais. Então, por exemplo, na integração, que a gente fala o procedimento de saída, de evacuação da fábrica, né? Então isso tudo tem que ser passado e é obrigatório, segundo a NR23. O que mais? 23.2. Os locais de trabalho deverão dispor de saídas em número suficiente e dispostas de modo que aqueles que se encontrarem nesses locais possam abandoná-los com rapidez e segurança em caso de emergência. Aqui é um problema. As pessoas acham que saída de emergência é só distribuir e está resolvido. Ah, aqui está faltando uma saída, ele tem uma saída. Existe projeto para isso. Não é feito de orelhada, não. Tem que ter um projeto estabelecendo as distâncias a serem percorridas. E o que mais? Nenhuma saída de emergência deverá ser fechada a chave ou presa durante a jornada do trabalho. Esse problema acontece porque as empresas têm medo de furto, né? Então, em função da segurança patrimonial, acaba se colocando cadeados, corrente e tudo mais para evitar a saída a qualquer momento. O problema é que numa situação de emergência vai ser necessária a saída. Ah, professor, mas aqui na empresa a gente coloca um plástico que é fácil de abrir. Não pode ser nada. Isso aí vai dificultar. Imagina que a pessoa vai estar em pânico e qualquer coisa que dificulte essa saída será um problema. Tanto é que ele fala no seguinte, olha, as saídas de emergência podem ser equipadas com dispositivos de travamento que permitam fácil abertura do interior do estabelecimento. Então, fácil abertura. Um lacre pode dar muita dificuldade na abertura. Então, eu tenho que ter uma barra antipânico. Então, a barra antipânico, tudo bem, você só abre por dentro, então facilita um pouco a proteção em relação à segurança patrimonial. E ela é antipânico. Qual é a ideia do antipânico? Ela só é uma trava, né? Se todo mundo estiver em pânico e não conseguir alguém para empurrar, até um em cima do outro, acaba abrindo a porta automaticamente. Então, esse sistema é possível, mas não os demais. Percebe que ela é bem curtinha, mas ela abre para dezenas de outras ações que devem ser feitas. E cada estado vai ter sua legislação. Eu acho interessante, por exemplo, as instruções técnicas de São Paulo, que são as que são utilizadas aqui em Manaus. E eu acredito realmente que deveria ser utilizado para o Brasil todo. Não deveria ser uma coisa assim, cada um utiliza a sua, não. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilha e se inscreve para toda semana receber um vídeo novo. E se tiver algum comentário, alguma crítica, coloca embaixo. A gente gosta de conversar com você e ter novas informações. Um abraço e até o próximo programa. Fala, prevencionista! Eu sou o Nestor do site Segurança do Trabalho NWN e, como sempre, estou sempre tentando inventar uma coisa nova, uma nova forma de repassar
o nosso conteúdo, né, de instigar você a crescer profissionalmente, ensinar e aprender, né, porque é impressionante o quanto a gente aprende quando a gente se propõe a ensinar. Sim ou não? Enfim, nosso assunto agora é NRs. Nós vamos comentar algumas coisas sobre as NRs. E eu vou começar com a NR1. Né? Vamos começar no início. Né? No início, nós começamos da onde? No início. Então vamos lá. Olha que maravilha, hein? Quem deve cumprir as NRs? Essa é uma boa pergunta, não é verdade? E muitos profissionais têm dúvida quanto a isso. Então, quem deve cumprir as NRs? As empresas privadas, as empresas públicas, órgãos públicos de administração direta, órgãos públicos de administração indireta, órgão dos poderes legislativos e judiciários. Todos esses devem cumprir as NRs, desde que, como diria na matemática, né, se e somente se possuir empregados regidos pela CLT. Ou seja, empresas públicas, privadas, empresas mistas vão seguir as NRs se possuírem empregados regidos pela CLT. E por que isto acontece, senhor Nestor? Isso acontece porque as normas regulamentadoras, elas nasceram da CLT e elas são o que eu costumo dizer, né? As normas regulamentadoras são a CLT comentada. As normas regulamentadoras, na verdade, elas vêm para detalhar as obrigações que já existem na CLT. Tanto é que os agentes insalubres, agentes periculosos, estão todos na CLT, com exceção de um. Apenas um agente periculoso não consta na CLT, que é radiação ionizante. Então todas as obrigações nascem na CLT e depois elas são detalhadas nas normas regulamentadoras. Por isso, quem não é obrigado a cumprir a CLT também não é obrigado a cumprir as normas regulamentadoras. Compreendeu? Normatização. Uma coisa importante que o profissional de segurança precisa entender é que as empresas não precisam seguir somente as NRs. A obrigação do profissional de segurança vai muito além das NRs. Por exemplo, tem que seguir Constituição Federal, claro, CLT, que é a mãe das NRs, tem que seguir as NRs, mas tem que seguir também outras normas, por exemplo, NBRs. Empresas de trabalho em altura puxa muito das NBRs. Por exemplo, se você for avaliar a iluminação, você vai seguir os parâmetros das NBRs. Atualmente, você vai seguir o parâmetro da NBR 5413, que, por incrível que pareça, é uma norma que foi revogada. Saiu uma nota técnica do Ministério do Trabalho que diz que nós devemos seguir, para parâmetros de iluminação, a NBR 5413. Quando se fala de prevenção e combate a incêndio, vai seguir também legislações estaduais e, na ausência dela, vai seguir NBRs. Então você tem várias brigadas de incêndios em várias cidades onde não tem legislação do bombeiro que segue direto às NBRs. Você vai seguir, como já disse, legislação do bombeiro. Desde que a NR 23 foi atualizada, isso em 2010, a NR ficou reduzidinha, né? E as obrigações de prevenção e combate a incêndio se baseiam no pouco que restou da NR 23 e também nas legislações estaduais do Corpo de Bombeiro e, na ausência dela, das NBRs. Também é obrigada a cumprir a empresa as convenções coletivas de trabalho. Se você é um técnico de segurança do trabalho que trabalha, por exemplo, numa área de metalúrgica, a empresa vai ter que seguir a área da metalúrgica. E você, enquanto profissional, vai estar enquadrado no sindicato dos técnicos de segurança da sua cidade, do seu estado. A gente vê muito técnico de segurança que está no sindicato da empresa. Ah, Nestor, a empresa não abre mão. Bom, a CLT fala que é livre a associação sindical, então você é livre para
se associar no sindicato que você quiser. Então, os empregados vão estar associados no sindicato da categoria. Se o técnico trabalha na área de metalúrgica, os trabalhadores da empresa vão se associar, vão se filiar ao sindicato da área da metalúrgica. Já o técnico de segurança vai se filiar no sindicato dos técnicos de segurança do trabalho. Nestor, mas realmente o sindicato da categoria legisla, regulamenta alguma coisa de segurança do trabalho? Sim, vários estados fazem isso. O que o sindicato pode fazer? Ele pode aumentar direitos ou aumentar alguma obrigação que já está nas NRs ou na CLT. Por exemplo, PCMAT. Eu estive ministrando um treinamento de PPRA lá em Indaial, em Santa Catarina, e um colega da área me disse que lá, em determinada cidade, o PCMAT não é feito com 20 trabalhadores ou mais, como determina a NR18, e sim com 5 trabalhadores ou mais. O que a convenção coletiva fez? Aumentou a rigidez, aumentou o direito, aumentou obrigações, aumentou a segurança do trabalhador. Então o sindicato pode aumentar direitos. Por exemplo, CIPA. O sindicato gosta de tratar sobre CIPA na sua convenção coletiva. CIPAT. Então, meu amigo e minha amiga, você precisa estar de olho nas normas do sindicato, porque a própria NR1, isso aqui que eu estou trazendo para vocês, é um texto da NR1, só que eu desenhei melhor aqui, tá? Mas é NR1. Precisa seguir também acordos coletivos de trabalho. Então, você técnico entrou em uma empresa, você tem que buscar saber convenção coletiva de trabalho sindical e ainda acordo coletivo sindical. O que é um acordo? É quando o sindicato negocia alguma coisa diretamente com a empresa. Então, esse é um acordo sindical. Precisa seguir também legislações estaduais e municipais relacionadas à segurança do trabalho. Tem uma interessante lá no Rio de Janeiro, que eu não sei ainda se está vigorando, até porque eu não moro lá, eu moro em Goiânia. Há 2 anos atrás, saiu uma lei lá estadual que dizia que o técnico de segurança do trabalho ia ter um determinado piso que foi regulamentado por estado. Coisa interessante, lá no Rio de Janeiro, o piso da categoria não era determinado pelo sindicato da categoria, e sim por uma legislação estadual que valia, se eu não me engano, para o técnico de segurança, para o técnico de enfermagem. Os colegas que forem do Rio podem até comentar isso aí abaixo. Agora eu te pergunto, e se o profissional de segurança não conhece suas obrigações? E se ele não conhece a legislação que ele precisa seguir, ele fica o quê? Órfão. A empresa precisa seguir também os conselhos, as diretrizes dos conselhos, conselho de medicina, conselho de engenharia, enfim. Se eu estou falando de médico do trabalho, tem que observar o quê? Conselho de medicina. Se eu estou falando de um profissional engenheiro de segurança do trabalho, eu estou falando conselho de engenharia. Se eu estou falando de um profissional da área da arquitetura, vai seguir as diretrizes do CAL, que é o Conselho dos Arquitetos. E por aí vai. Nestor, por que isso é importante? Porque os conselhos, eles determinam o que os profissionais da sua categoria, a forma como eles vão trabalhar. Tem, por exemplo, um item no Conselho de Medicina que diz que o médico do trabalho, quando ele for emitir um atestado de saúde, ele deve colocar pelo menos a previsão de afastamento. Isso é importante porque muitas vezes o profissional de segurança vai emitir a CAT e ele pega um atestado médico sem nenhuma previsão de afastamento. Isso é terrível na hora de emitir a CAT. Agora, se o médico coloca pelo menos uma previsão de afastamento, já muda de figura. Agora eu te pergunto, e se você não conhecer o conselho, as diretrizes do Conselho de Medicina? Como é que você vai fazer quando o médico trazer para você um atestado médico sem previsão de afastamento do trabalhador? Um atestado médico com um período de afastamento indefinido. Agora, se o profissional conhece, o que ele vai fazer? Falar, não, médico do trabalho, segundo aqui, está escrito no seu conselho, diretriz do seu conselho de categoria, você precisa me dar pelo menos uma previsão de afastamento do trabalhador. E você vai cobrar do médico e falar para ele, se você não mudar,
né? Você vai estar descumprindo uma diretriz do seu conselho de medicina. Você acha que o médico vai ser bobo de não cumprir a diretriz do conselho de medicina? Hã? Pouco provável. Jurisprudência, né? A gente tem jurisprudência sobre estabilidade na CIPA, insalubridade, periculosidade, tantas outras coisas. Então, em se tratando de normatização, espero que tenha ficado claro aqui para você que a obrigação com relação a normas não se resume a CLT. Enfim, a gente foi até bem mais longe do que a gente esperava com o vídeo de hoje. Falamos demais, era para ter apresentado mais slides, mas semana que vem a gente volta. Se for necessário a gente passar esses 4 vídeos da série falando sobre NR1, nós vamos passar os 4 vídeos da série falando sobre NR1. O importante é explanar o máximo, mostrar o lado prático, mostrar os pepinos, mostrar as soluções, né, em cada segmento, né, em cada norma de saúde e segurança que a gente passar durante esses 4 vídeos. Beleza? A gente se vê semana que vem, se Deus quiser, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-dia. Abraço e tchau. Olá, eu sou o gestor do site Segurança do Trabalho, M. Olá, eu sou Mário Sobral, do Negócio Infinito. E juntos estamos fazendo